União Europeia garante que está a mobilizar a maior resposta de sempre contra os incêndios florestais. Mas os eurodeputados portugueses querem mais. Defendem mais meios europeus para aumentar a capacidade de resposta da União Europeia perante os fogos e perante outros fenómenos extremos que são cada vez mais o novo normal. O mês de junho ficou marcado por temperaturas recorde e mortes em excesso na Europa. E o verão ainda mal começou. Agora uma nova vaga de calor ameaça o continente, que se debate com incêndios violentos. Only weeks after a historically high temperature in June, another major heatwave is approaching. The consequences of the recent heatwave were grave. And people paid the highest price. At least 3,500 fatalities could be attributed to the June heatwave. No Parlamento Europeu, o tema dominou a agenda, com os eurodeputados portugueses a exigirem mais do que promessas. As ondas de calor extremo são uma emergência de saúde pública, disse ontem o diretor regional da OMS Europa. E nós já o sabíamos. As temperaturas elevadas têm um impacto direto no aumento da morbilidade e também da mortalidade. O excesso de mortalidade devido ao calor foi de mais de 7 mil mortos apenas no mês de junho em 3 países da Europa. Portugal sabe que estes números não são abstrações, sabe o que significa ver aldeias cercadas pelas chamas, sabe o que significa retirar populações à pressa, o que significa perder casas, empresas, explorações agrícolas, floresta, solo fértil e memória coletiva. Pela primeira vez em Portugal, a participação das Forças Armadas na prevenção e combate direto aos incêndios é um sinal de compromisso e prontidão. O que fazer? Preparar as comunidades mais expostas, reforçar a resiliência dos territórios, modernizar e capacitar as autoridades de proteção civil, investigar ou investir cada vez mais em investigação contra os fogos. Mas também é preciso reforçar a atuação de nível europeu. Ar-condicionado acessível a todos os europeus de norte a sul. Não é um luxo, é uma necessidade. Apenas 1 em cada 5 casas na UE tem ar-condicionado. Nos Estados Unidos e no Japão, nações que enfrentam verões semelhantes aos nossos, são 9 em cada 10. Portugal está a ferro e fogo. O mecanismo europeu de proteção civil pode ajudar, mas só os bombeiros portugueses podem impedir que ardam 900 anos de existência. Em Portugal nós estamos a ter fogos em florestas onde ainda está deitada a madeira das tempestades. E temos populações ainda sem eletricidade e mesmo dificuldades em comunicações. Quando se defende a militarização, desviando os recursos da PAC e de outros fundos europeus que deviam apoiar os setores produtivos, arruinam-se a agricultura familiar e tudo isto contribui para a desertificação do mundo rural, transformando o território num barril de pólvora. Para já a discussão é centrada no reforço da prevenção e aumento da capacidade de resposta dos Estados-membros perante fenómenos extremos cada vez mais frequentes. Mas entendem que a resposta da União Europeia tem de ser mais rápida e eficaz. As alterações climáticas estão a elevar as temperaturas em todo o mundo, em especial na Europa. É o continente que aquece mais rápido do que a média global, segundo o Serviço Copérnicos, o que está a causar ondas de calor mais intensas no verão e incêndios florestais mais graves. Paulo Cunha, eurodeputado do PSD, e Bruno Gonçalves, eurodeputado do PS, são convidados da Europa Viva desta semana. Muito obrigado pela disponibilidade. Bruno, comece por si. A Europa tem 777 bombeiros, 27 meios aéreos, alguns deles vão já ficar pré-posicionados em Portugal, mas hoje no debate que houve aqui no hemiciclo a propósito do combate aos fogos, os eurodeputados portugueses, de uma forma geral, pediram mais financiamento à União Europeia e mais meios. De que forma é que a Europa pode aumentar esta resposta? Antes de mais, cumprimentá-lo a si, João, ao Paulo. Eu acho que a Europa pode fazer mais na justa medida em que é mais necessário. Nós hoje temos eventos climáticos que são mais extremos e, além de mais extremos, são também mais frequentes. Isso significa que há um esforço que o Mecanismo Europeu de Proteção Civil tem de fazer e que, aliás, é de relembrar que já tem sido feito ao longo da última década por muitos dos Estados-membros que são mais assolados por este tipo de intempéries. Eu recordo que, no caso português, nós tínhamos, no capítulo da prevenção, por exemplo, cerca de 20% de investimento do total da proteção civil em 2016. Esse investimento passou em 2023-24, últimos dados que nós temos disponíveis, para mais de 60%. E, portanto, aquilo que nós percebemos
é de que depois de sucessivas catástrofes que temos tido, tanto do ponto de vista natural, como do ponto de vista económico, como do ponto de vista humano, nós precisamos estar mais atentos e precisamos ser mais capazes e resilientes. Ora, parece-me que o pré-posicionamento que já aconteceu no passado, mas que também já não aconteceu no passado com, obviamente, os danos irreversíveis que tivemos, é positivo. É positivo também que o governo português tenha pedido antecipadamente, e ao contrário do que fez noutras catástrofes, ainda há bem pouco tempo, um apoio do mecanismo europeu de proteção civil. Aprendeu com os erros? Eu espero que bem que tenha aprendido com os erros, porque da última vez nem sequer reconheceram o erro. Durante aquilo que nós assistimos no, infelizmente, infortúnio, isso não é culpa do governo, é culpa, enfim, das mudanças climáticas, e nós temos de fazer muito no sentido da prevenção. Mas nós relembramos que durante aquilo que aconteceu na região centro, o governo dizia que não era sequer necessário ativar o mecanismo europeu de proteção civil. Agora, mesmo não sendo necessário, porque ainda não temos essa dimensão, quis fazê-lo preventivamente. E eu acho que este é o sinal. Fez bem, sem dúvida nenhuma. Deixa-me passar aqui a palavra ao Paulo Bruno. De que forma é que a União Europeia no seu todo pode tornar ainda mais eficaz esta capacidade de resposta? Com um corpo de bombeiros europeus e com meios aéreos europeus, como ainda sugeriu hoje a deputada Ana Miguel Pedro, do CDS-PP? Bom, cumprimentar o João, o Bruno e quem nos acompanha em casa. Eu acho que a Europa precisa de atuar em dois âmbitos. Primeiro, aquilo que chamamos meios anfíbios. Hoje fala-se muito da correlação entre a defesa e a proteção civil. E nós vivemos um contexto em que é preciso reforçar os meios europeus no âmbito da defesa. É fundamental que a esse nível as decisões sejam tomadas por forma a que aquilo que venha a ser construído, venha a ser comprado, venha a ser mobilizado, não só acautela as nossas necessidades preventivas do ponto de vista da defesa, mas também as nossas necessidades reativas do ponto de vista da proteção civil. Isso será muito importante porque evitará uma duplicação de meios. Isso é importante também do ponto de vista orçamental. São meios de duplo uso, não é? Duplo Neste uso, caso, polivalentes. 2 em 1. O mesmo meio que podemos usar no âmbito da defesa, também podemos usar no âmbito da proteção civil. Não digo que seja possível em todos os meios, ao nível da defesa, ser compatíveis com a proteção civil, mas sempre que for possível devemos privilegiar o recurso a meios que possam servir a defesa e a proteção civil. Mas a aquisição desses meios era com orçamento comunitário ou com orçamento dos Estados financiados por fundos europeus? Segunda parte. Eu não acho que a questão europeia não se coloca bem no âmbito da Comissão, coloca-se mais no âmbito do Conselho, do âmbito dos países que integram a União Europeia. Por uma razão simples. Eu acho que a resposta não passa por haver uma corporação de bombeiros europeia. Passa por haver cooperação europeia, passa por haver entreajuda. E porquê que eu digo isto? Porque, felizmente, e é verdade que disse o Bruno, quanto à permanência dos problemas, cada verão é mais quente que o precedeu, cada ano temos mais ondas de calor do que tivemos no ano anterior, portanto, é uma circunstância que é bom que nos habituemos que ela veio para ficar. O que nós devemos fazer é olhar para os meios que temos na Europa há 27 e criar condições para que eles possam ser colocados ao serviço dos 27. Esta entreajuda, porque quando nós temos incêndios em Portugal, não temos incêndios na Suécia. E quando temos cheias na França, não temos cheias em Portugal. E, portanto, é perfeitamente compaginável uma solução que assente na entreajuda entre os diversos países. O que nós reclamamos da União Europeia, enquanto cidadãos, é a definição de uma política de intervenção europeia que seja capaz de mobilizar esses meios, porque ao nível de 27 países nós temos meios. Diga-me uma coisa, Paulo, responda-me lá àquela questão provocatória que eu fiz aqui ao Bruno. O Governo desta vez aprendeu com a lição ao acionar praticamente de imediato o mecanismo europeu de proteção civil. O mecanismo na altura tinha um objetivo de financiamento. O mecanismo na altura tinha um objetivo de financiamento. Agora, não estamos a falar de fogos, estamos a falar de incêndios, tem o objetivo de proteção no combate, dos canadeiros, dos bombeiros, das corporações que estão a ser e bem alocados ao estávamos em desastre. São coisas diferentes, Bruno. Na altura já estávamos mesmo em relação às tempestades, sim, mas em relação aos fogos do verão passado, também houve ali demorou um bocadinho a pedir os meios aéreos. Mas responda ao Bruno. O comboio de tempestades que vivemos no inverno é diferente de fogos que estamos a viver
no verão. É diferente porque a aplicação do mecanismo é distinta. Na altura, a questão que se colocava era o apoio financeiro. O Governo, e bem, não fazia de geradores. A primeira intervenção... Não havia um levantamento exaustivo das necessidades que nós, para pedirmos o apoio, temos de saber o que é que precisamos. Claro, mas a primeira necessidade era de geradores. Eu lembro de estar na Marinha Grande e o Presidente de Câmara dizer que não tinham os geradores. E alguns dos que tinham já tinham sido roubados. E, portanto, eu acho que aqui haver um estoque disponível é importante. Mas eu, fazendo apologia do poeta, eu acho que quando se mudam os tempos devem mudar-se as vontades. E quando as vontades mudam para melhor, como os tempos, acho que a sinalização é positiva. As circunstâncias é que foram diferentes. A sinalização é positiva. Se bem que nos incêndios do verão passado, o Governo também demorou, e houve críticas nessa altura, a pedir os meios, aéreos. Bom, vamos à onda de calor. Começo por si, Paulo. A Comissária Europeia da Gestão de Crise disse há pouco aqui no debate do Parlamento que só nesta última vaga de calor, que foi praticamente toda a Europa Ocidental, morreram 3.500 pessoas. O que é que a Europa pode fazer como um todo para reforçar a resposta às vagas de calor? Nós é preciso termos cuidado com o que chamamos a causalidade. Eu não sei se há evidências científicas de que essas 3.000 pessoas que morreram neste período e que não tinham morrido no chamado período análogo são causadas pelo calor. Claro. Mas reconheço, e isso a parte é científica, que o calor interfere com a saúde humana e, portanto, ao interferir com a saúde humana, de uma forma mais ou menos causal, pode levar à morte. Então, temos de fazer duas coisas. Primeiro, manter a dinâmica da prevenção e da mitigação. Nós não podemos dar as alterações climáticas como dado adquirido. Isso seria um erro histórico catastrófico para as gerações vindouras. Não, mas o que é que o Governo está a fazer para mitigar as ondas de calor e neste caso também a Europa? Que respostas é que estão a ser preparadas para mitigar? Para que as pessoas percebam, não é? Traduzam-me, por favor, isso em dados concretos. Falemos de energia. O uso mais intensivo das renováveis e menos intensivo do fóssil é uma medida que a médio prazo tem repercussões positivas do ponto de vista ambiental. A pegada carbónica desce, o que significa que nós temos menos gases com efeito de estufa e temos menos gases com efeito de estufa, estamos a contribuir menos para as alterações climáticas, o que significa que estamos a ajudar a sua mitigação. Qual é a consequência? Se a temperatura começar a baixar, não temos ondas de calor, não temos alterações climáticas, nós temos as tais mortes em excesso, como há pouco referiu, se tiverem sido causadas por isso. E os governos podem fazer isso. Os governos portugueses, para ser justo, nos últimos 30 anos têm feito. E têm sido exemplares à escala global. Há muitos governos na Europa que, se não olham, deviam olhar para Portugal e para a Espanha, vão dizer já agora, como governos que, de forma exemplar, têm feito apostas nas energias renováveis. Eu não estou aqui a defender, numa ótica de panaceia, que as energias renováveis vão substituir o fóssil. Mas o problema ambiental não é resolver o problema ambiental não é voltar à Idade da Pedra. Não é revisitar os Flintstones, em que os automóveis são movidos com os pezinhos de quem os conduz. Não, é reduzir a influência do ser humano sobre os fatores ambientais, tem que diminuir. E se diminuir, nós já teremos soluções mais compagináveis com as circunstâncias climáticas. Isso está a ser feito. Provavelmente não está a ser feito à escala global como devia, ou com a intensidade como devia. Mas, ao mesmo tempo, é preciso adaptar. Bruno, o que é que o Governo português e a Europa no seu todo podem fazer em relação aqui às vagas de calor, propriamente dito, que não estejam já a fazer? Acho que é preciso contextualizar... As pessoas ouvem dizer que a Europa tem que fazer mais para combater estas vagas de calor, mas de que forma, não é? Do ponto de vista histórico. Quando nós falamos de ondas de calor, eu acho que o mais importante para falarmos para as pessoas é como é que elas se sentem durante estas ondas de calor. Onde é que elas se sentem melhor, onde é que elas se sentem pior. Ora, vamos ao espaço público. O que é que nós podemos fazer para mitigar esta questão que tem que ver com o aumento radical da temperatura? Olha, podemos desde logo ter mais parques verdes e maior arborização da cidade. Porque isso significa não apenas que o solo está a uma temperatura menor, mas que temos também mais espaço de sombreamento. É uma forma inteligente de habitarmos as cidades. E é por isso que eu vejo com muito desagrado quando, do ponto de vista de políticas locais, temos muitas cidades em Portugal que apostam precisamente no contrário. Em vez de reforçarem os parques verdes, temos o reforço do betão. Eu venho de uma cidade de Braga que é o exemplo disso, mas tenho visto, por exemplo, em Lisboa, e eu acho que nós podemos seguir o exemplo exatamente contrário. As cidades europeias têm-no feito, mas depois também do ponto de vista... Braga e Lisboa estão em contraciclo com a Europa, está a dizer
dizer o Bruno. Estão a deitar abaixo de árvores e a... Sim, eu acho, ou seja, e eu a acho que Portugal em geral ainda está em contraciclo. Acho que falta encontrar esse caminho. Eu digo, não estou a dizer que é enquanto agente político em relação a uma Câmara Municipal A ou B relativo a um partido. O que eu quero dizer é que enquanto cidadão... Que é uma questão cultural. É uma coisa que eu observo, ou seja, há menos árvores na maior parte dos espaços públicos. Isto degrada também o conforto térmico que nós temos nos espaços. Depois, do ponto de vista privado, foi a partir da União Europeia que se estabeleceu o regulamento para habitações e para centros comerciais, edifícios de serviços, que delimita quais são os critérios para as novas construções. Ora, nós em Portugal temos um grande problema, que são as antigas construções, que foram elas construídas com materiais muito pouco isolantes, significam para a maior parte da população portuguesa, sobretudo a população idosa, chegar a casa e ter ainda mais calor do que tem fora. Significa que se estão 40 graus fora de casa e em casa estão mais de 40 graus, é impossibilitante para dormir, é impossibilitante para viver e, infelizmente, em alguns casos, é mesmo impossibilitante para sobreviver, como já vimos. Agora, eu não quero resistir à tentação, porque esta onda de calor, infelizmente, parece que tem provocado muito mais. E a última onda de calor, sei que o João não vai perguntar, que eu vejo em Portugal, é a onda de calor que afeta também os equipamentos eletrónicos, nomeadamente os equipamentos digitais do Ministério da Educação. Porque se assim não fosse, não havia justificação para o Ministro, que tinha vindo dizer que os exames seriam corrigidos a tempo, depois era um problema do agrafo, agora achamos que é um problema digital da impressão. Ora, significa que esta onda de calor que está a atingir já o Ministério da Educação vai repercutir não apenas nas férias dos alunos, não apenas nos alunos que têm uma expectativa digna e condigna perante os seus exames. Acho que se chegassem 4 dias atrasados à sala de exame seriam reprovados automaticamente. O mesmo não acontece com a responsabilização do Estado. E parece-me ainda pior que pode afetar não apenas a dinâmica familiar, mas com a confiabilidade no Estado. E, portanto, eu sei que é uma provocação, mas eu acho que nós, em tudo o que tem que ver com o tratamento do Estado, devemos pelo menos exigir ao Governo Central, aos governos locais e a nós políticos o mesmo que exigimos às pessoas. Paulo Cunha, direito de resposta em relação a esta provocação de última hora aqui do Bruno. Acho que, então, como é óbvio, então, claro. Acho que a forma como o Partido Socialista e há outros partidos como o Centro Parlamentar têm reagido perante uma circunstância que não teve o sucesso que era desejado, é uma reação manifestamente excessiva e só revela a ausência de crítica em relação à atuação do Governo. É para os alunos, se houvesse outras circunstâncias, se houvesse mau desempenho da Proteção Civil, se houvesse mau desempenho na saúde, se houvesse mau desempenho na Justiça, a saúde está pior e provavelmente, em 60 dias. Provavelmente não falariam da educação, não falariam do que está a acontecer, que é muito natural. O Bruno não tem experiência de governação. Mas um dia que o Bruno tem experiência de trabalho. Mas o Bruno na área digital, já agora, se quiser, posso lhe ajudar com sistemas de informação. Quando tiver experiência de governação, vai perceber que a mudança traz sempre nuances. Mas isso não e se nós tivermos receio dessas nuances, nós nunca mudamos. Não são nuances, Paulo, são erros graves. Bruno, só para concluir, que a posição do Partido Socialista é consentânea com o que vem de trás noutras posições. É o imobilismo. O governo socialista, durante mais de 8 anos, foi claramente imobilista. Em Portugal não mudou nada. Na educação não aconteceu nada. No ambiente nada mudou. Claro, agora está muito melhor. Quem nada muda não sofre consequências da mudança. Nós temos esta é a mudança do PSD. É para pior. O Fernando Alexandre, que é conterrâneo do Bruno, é arrojado, é corajoso e Portugal precisa de governantes muito corajosos. Eu acho mesmo que inovar é bom, mas quando é inovar para pior, mais volta aqui. Não é por uma questão da temperatura do debate estar a aumentar, porque isso a mim deixa-me absolutamente entusiasmado, mas é por uma questão de tempo. Temos de terminar. Muito obrigado aos dois pela vossa presença. É sempre um gosto contar aqui convosco. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Depois de mais de uma década de discussões, recuos, pressões, a União Europeia chegou finalmente a um acordo histórico para eliminar algumas das regras mais polémicas no transporte de passageiros aéreos. É um acordo histórico depois de um braço de ferro entre o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu que durou mais de uma década. A partir do próximo ano, há novas regras para os passageiros aéreos. Passam, por exemplo, a ter o direito de transportar sem custos uma mochila pequena, uma mudança que pode representar o fim de muitas taxas extra cobradas pelas companhias aéreas de baixo custo e que tem sido alvo de polémica nos últimos anos. Aquilo que o acordo prevê é que as companhias aéreas tenham que apresentar, por questões de transparência, uma tarifa
que inclua a mala de cabine para que o passageiro, ao decidir em que companhia viajar, num determinado percurso, possa comparar aquilo que é comparável, ou seja, tarifas que dizem respeito ao mesmo tipo de serviço, a uma viagem com mala de cabine. Isto não invalida que posteriormente o passageiro, se assim o entender, não queira viajar com mala de cabine e possa retirar esse serviço e ter um custo até mais reduzido. Os 450 milhões de passageiros da União Europeia são e estão mais protegidos a partir do próximo ano, 2027. Isto não se passa nos Estados Unidos, na China, nem em nenhuma outra parte do nosso território, do nosso planeta. A reforma que foi aprovada por larga maioria esta terça-feira pelos eurodeputados em Estrasburgo introduz também outras alterações destinadas a simplificar a vida dos passageiros. Já os valores da indenização para atrasos superiores a 3 horas mantêm-se inalterados. Continuam a variar entre 250 a 600 euros, consoante a distância da viagem. Primeiro, mais transparência. Segundo, acabar com as taxas de surpresa, onde as pessoas chegavam e tinham mais 40, 50, 100 euros para pagar. Terceiro, onde as companhias aéreas vão ter mais dificuldades em justificar o atraso ou o adiamento ou o cancelamento do voo. As companhias aéreas alertam, no entanto, que as novas obrigações poderão traduzir-se em custos mais elevados e, consequentemente, em bilhetes mais caros. Se consegue induzir maior confiança, maior fiabilidade no setor do transporte aéreo da União Europeia, isso naturalmente levará a maior confiança por parte dos consumidores e eventualmente até a maior procura e que poderá, no limite, até levar a uma redução de preços. Para a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, estas novas regras representam um avanço significativo na proteção dos consumidores e na criação de um sistema de transporte aéreo mais transparente e previsível para milhões de europeus. O regulamento deverá entrar em vigor na União Europeia no início do segundo semestre do próximo ano. Europa Viva, todas as semanas no Now. É rigorosamente